Oposição não há problema algum. Perfeito. O problema é que a esquerda só gosta de liberdade para eles. Só gosta de discussão quando eles são oposição. E para eles se manterem no poder, vale até discutir a culpabilidade de um raio. Mas Totalidade, Carvalho. Só para falar disso, ela é aquela que disse também sorrindo, é o que tem para hoje, não adianta chorar em relação ao uso de máscaras e lockdown. Então é bem do perfil dela. Que eu tinha pesquisado. Sim. Só para dizer que a gente não brifa a matéria, você não brifa, e a gente não tem essa coisa de combinar aqui as coisas que vai dizer. Não tem que ser ao natural. Tem que ser natural. Essa marcha para Washington, liderada por Martin Luther King, que aconteceu em 28/8/1963, ela reuniu cerca de 250 mil pessoas, de 75% a 80% de negros, que eram os que lutavam por direitos. Direitos que eles não possuíam. Por exemplo, direito ao voto. Direito ao... Olha o absurdo que eu vou dizer aqui. Vai parecer absurdo, na verdade, mas era o que era defendido na época, porque eles lutavam pela liberdade. A marcha chamava Marcha por Trabalho e Liberdade. Eles queriam igualdade de condições com os brancos no trabalho, queriam igualdade de voto e queriam a liberação de casamento interracial, que era proibido nos Estados Unidos. Por que eu estou dizendo isso? Para marcar muito bem. Porque a gente tem pessoas que vieram assistir hoje pessoalmente aqui, a gente conversava no começo e se perguntava assim, até quando? Será que agora vira? Será que agora vai? Será que o resultado chegou? Isso aqui aconteceu em 1963. Sabe quando eles foram ter os direitos iguais aos brancos? Em 1968. 5 anos lutando por direitos a partir desta marcha, Pavinato. O que demonstra que a frase que eu disse aqui, ou seja, só chega ao propósito, só atinge o propósito quem resiste ao processo. O Nicolas teve esse brilhantismo, eu também te apoiei aqui quando a gente foi contra, porque nós éramos críticos. Não é contra, é cético, talvez, a palavra é cético. Talvez não fosse dar em nada, a palavra por isso é que a gente disse, exatamente. Mas porque eu, principalmente, fui muito crítico dos parlamentares. A gente dizia em novembro e em dezembro, façam alguma coisa. Eu cheguei a falar num tom até mais alto que isso. Tanto que parlamentares vieram conversar comigo. Olha, passa a dar nome. O Nicolas Ferreira estava em recesso parlamentar e teve o brilhantismo, quando eu estou dizendo, de chamar essa caminhada que começou com pouquíssimas pessoas, né, Pavinato? Meia dúzia, 10, uma dúzia, 20, 30 e, de repente, estavam caminhando ao longo da semana milhares de pessoas. E quando ele chegou lá, apesar do sistema da USP aí ter calculado 18 mil reais, acho que a matemática está um tanto quanto errada, só você olhando ao redor do caminhão, você poderia comparar um estádio de futebol. Aqueles estádios onde cabe muita gente. A meu ver, tinham mais de 80 mil pessoas. Mas eu vou ficar com uma quantidade aqui muito mais conservadora. Eu acredito que tivesse ali 70 mil pessoas reunidas ao redor do caminhão onde estavam Nicolas Ferreira e outros parlamentares. Pois bem, tudo isso também para dizer o seguinte e entregar a palavra de volta. Com sol, um dia bonito, Seria que foi o 7 de setembro em Brasília, o evento oficial do governo Lula não chegou a 5%. É isso. Já demonstra, né? Fora a propaganda, né? Fora a propaganda, conforto, lanchinho. Exato, área confinada, toda protegida, inclusive de intempéries, como você falou. A grande questão aí é o símbolo que fica. Um símbolo para demonstrar que a população está disposta a voltar às ruas para exigir os seus direitos, principalmente o direito à liberdade, que deveria ser o que o povo deveria lutar sempre. E eu já trouxe aqui a frase e vou encerrar para devolver lembrando dela. O dilema de Abraham Lincoln. Eu modifiquei só um pouquinho para você entender. Ou você é forte o suficiente para lutar por liberdade, e essas pessoas demonstraram isso, são fortes para aguentar as intempéries, choveu muito, andaram na água literalmente, ou você é fraco demais, até mesmo para lutar por sua existência. Isso é muito forte e casa muito bem com o hino da independência. Longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre,
ou morrer pelo Brasil. Ou o STF manda cortar o hino por incitação ao crime de suicídio. Boa. Praticar isso, Não, porque se a gente for pensar no STF hoje, o SCAF, você cantar o hino ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, vão dizer que é incitação ao crime de incitação ao suicídio. Sim. Não é? Sim. Ou pode ser mais uma modalidade de tentar abolir o Estado Democrático de Direito, né? Porque isso é tão subjetivo que na cabeça do juiz pode passar tudo. Mas, Pavinato, veja só. Primeiro, parabéns ao Nicolas e todos que estavam na caminhada. Eu acho que essa caminhada ela precisa ser encarada como uma reafirmação do direito de ir e vir, né? É mais um direito constitucional que a gente não precisava estar lutando por ele. Vejo o Pavinato aqui todo dia se desgastando, até para explicar o que é um caso fortuito. Sabe aquele raio que cai na cabeça das pessoas? Isso em direito é chamado caso fortuito. Quer dizer, é um evento da natureza. Não existe culpabilidade para isso. Mas imagine você, que essa esquerda é tão fascista, é tão mentirosa, é tão sanguinária, é tão terrorista, que até com raio eles causam problema de culpabilidade. Imagine que eles se entregam tão fácil, né, Fabinato? Eles poderiam ter outro argumento, né? Um argumento assim, rebatendo algumas coisas. Eu acho que dialogar e ser oposição não há problema algum. O problema é que a esquerda só gosta de liberdade para eles. Só gosta de discussão quando eles são oposição. E para eles se manterem no poder, vale até discutir a culpabilidade de um raio. Mas, de qualquer forma, Pavinato, você se desgasta demais, você explica coisas que num país normal não era necessário ser explicado, mas a gente, infelizmente, está encarando juristas que não são juristas, o judiciário se autodesmoralizando, o Ministério Público desaparecendo, ou se é que não existe mais, porque, sinceramente, o Ministério Público Federal está se desmoralizando com esse tipo de coisa que a gente está vendo, não aceitar provas oficiais para se libertar uma pessoa encarcerada ilegalmente. Quer dizer, são coisas que fazem, sim, determinadas pessoas nessa caminhada dizer: juiz tal, eu não tenho medo de você. Você sabe o que isso acontece? Sabe qual é o grande problema disso, Caivano, na minha opinião? É que já existe o medo da sociedade civil de um juiz. Um juiz que era para ser pacificador, ele causa medo na sociedade. E a sociedade rebate dizendo: nós não temos medo de você. Então, esse conflito, esse contrato social, que era para ser nós contra os maus políticos, porque esses a gente pode substituir. O problema é que quando esse contrato social é nós contra aqueles que encaram a vitaliciedade como psicopatia. Esse é o grande problema do Brasil hoje. Não, hoje já faz algum tempo e parece que ele está se perpetuando. E veja que o Alexandre de Moraes, ele repete aqui, neste ato do Nicolas, o mesmo estratagema que já foi recriminado lá atrás, quando ele proibiu a vigília de oração. Sim, sim. Proibiu a vigília de oração, não. Quando, a pretexto da vigília de oração, ele mandou recolher o Bolsonaro da domiciliar para a unidade prisional ali da Superintendência da Polícia Federal. Exato. Ou seja, ele criminalizou uma manifestação pública e pacífica, porque uma vigília de oração, uma vigília de oração, com perdão da expressão, a puta que eu pariu, Mussolini. Vão atacar o quê? Uma Bíblia? A puta que eu pariu. Uma vigília de oração. Agora, você impedir no Brasil que pessoas manifestem, marchem, façam uma caminhada, porque pode ser que a caminhada, Minority Report, né, aquela careca dele é uma bola de cristal. Ele passa a mão assim, ele faz... Aí ele enxerga que vai dar merda. Vocês lembram do filme Minority Report, claro, né, do Tom Cruise, que é aquele povo careca, aquelas mulheres careca que fica, né? Só acho que são as mães do Alexandre de Moraes, né, que ficam ali dentro do filme. Minority Report. Ele é fruto do Minority Report. Então não existe tal coisa.
O STF ele não proibiu ninguém de fazer manifestação na porta da PF quando o Lula estava lá encarcerado. Não proibiu ninguém. Mais uma demonstração que o Mussolini da Moca, ele persegue a direita. Sim. Que ele não é equânime, que no Brasil existe discriminação e a Constituição brasileira, ela tem ojeriza, ela veda qualquer forma de discriminação. E qualquer quer dizer qualquer. Qualquer quer dizer todas. Qualquer forma de discriminação ela não aceita, quer dizer que nenhuma. E nenhuma é nenhuma. Nenhuma não é. Não aceito nenhuma discriminação, mas essa não é nenhuma. Esse povo que diz que tem notável saber jurídico não leu nem o pai dos burros. Que é a expressão que se usava antigamente para se referir ao dicionário. Ou seja, eles não conseguem chegar nem perto do pai dos burros, eles não conseguem nem ser burros. Que estão numa situação, burro no sentido intelectual, porque o burro do reino animal ainda tem mais valor do que um juiz que, num pretenso Estado democrático, se presta a esse papel. Vamos passar aqui um trecho da entrevista que o Nicolas deu hoje, aqui ao portal Metrópolis, Uma. Então, não vamos mais passar. Não, tá ótimo. Você hoje. tá com o diretor novo, é isso? Eu pedi vamos, imagens bonitas da caminhada, coisa. Nada, zero. Aí eu tava aqui na paz, eu ia passar para outra parte. Uhum. Daqui um minuto você quer passar a entrevista do Nicolas? Enrolei aqui 3 minutos. Vamos passar? Não. Adorei. Não, é sensacional. Tá sensacional, tá show de borolhas. Olha, e para te lembrar, só pra gente, a gente precisa lembrar algumas coisas que aconteceram nesse decorrer todo, né? Existe uma coisa também que precisa de um dicionário Aurélio na Constituição, né, Caivano? Principalmente no artigo 5º, que diz que existe uma ampla defesa. E quando você cala um réu no meio de um processo, esse processo tá nulo. Porque você não pode calar o réu. O réu tem o direito de espernear. Ele pode falar o que ele quiser. Ele pode se calar, ele pode mentir. Porque quem tem que provar é a acusação. Então, ficar calando pessoas, ficar tornando as pessoas incomunicáveis por dedução, quer dizer, são essas coisas que o Senado não se atenta. Porque eles acham que não vão chegar neles. E a grande culpa de tudo isso que está acontecendo, Pavinato, não é um juiz ser ruim ou bom. Juiz bom e ruim tem no país inteiro. Juiz psicopata dando decisão absurda, tudo bem, é a minoria do judiciário, graças a Deus, mas existe. E sempre vai existir. O problema é quem é que tem que corrigir isso. E no caso do Supremo Tribunal Federal, nós não temos órgão corregedor. Por quê? O CNJ não chega neles e o Senado não faz absolutamente nada. Já que você tocou no assunto, Scaff, se alguém ainda espera que o ministro Luiz Edson Fachin, histórico militante da extrema esquerda brasileira, presidente do Supremo Tribunal Federal e por que presidente do STF... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.